Uma boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, sou médico, um dos fundadores do Método Hillman. A primeira coisa que eu quero falar era o seguinte: quando a gente pensa em hipotiroidismo de Hashimoto, não é só ultrassom. Porque muitas das vezes, quando vocês vão no médico, ninguém pede anti-TPO. A pessoa só espera você ter um problema a nível de ultrassom. Então, ao invés de falar diretamente do hipotiroidismo de Hashimoto, eu vou trazer a base. Vou começar explicando o que é o hipotiroidismo. E o que a gente faz na consulta para investigar se o paciente tem o hipotiroidismo de Hashimoto e qual é a possível causa do hipotiroidismo de Hashimoto. Quando a gente pensa no hipotiroidismo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: tireoide. Quando a gente pega a fisiologia da tireoide, a tireoide é uma glândula que produz 100% do T4 e 20% do T3. Então, fisiologicamente, a hipófise libera um hormônio chamado TSH, que regulariza a nossa atividade da tireoide. Só que o único hormônio que altera TSH é o T4. Então, como 100% do T4 vem da tireoide, na hora que o paciente apresenta o TSH elevado, é sinal que aquela pessoa está passando por um problema tireoidiano, que consequentemente a produção de T4 está caindo e o TSH está subindo. A primeira coisa que o médico deve fazer é procurar solicitar o anti-TPO. Porque muito de vocês, quando descobrem o hipotiroidismo, o TSH está elevado, leva tiroxina sódica, vai para casa. Não é assim que a medicina deve ser. Médico não é um fantoche para olhar parâmetro de exame laboratorial. O médico tem que investigar a causa do paciente. Então, quando você tem um TSH elevado, o médico não é só tratar, investigar. Peraí, por que o meu paciente está com o hipotiroidismo? Tipo 1, que é um problema direto na tireoide. Porque se você trata a causa do problema, pode ser que seu paciente deixe de ter hipotiroidismo. Só que isso não é feito. Porque não querem tirar o seu remédio. Você comprando o remédio é muito mais lucrativo para a indústria do remédio do que tratar a causa do problema. Então vamos supor que um paciente chegou no meu consultório com o TSH elevado, TSH perfeito é abaixo de 2, é sinal que o problema dele é direto na tireoide. A primeira coisa que o médico tem que solicitar é o anti-TPO. Por que o anti-TPO? Porque você vai avaliar se o problema do seu paciente é imunológico, que a gente chama de hipotiroidismo de Hashimoto. O anti-TPO, ele tem que estar abaixo de 35. Se o anti-TPO estiver acima de 35, o problema do meu paciente relacionado à tireoide é de Hashimoto. Quais são as causas que podem levar ao hipotiroidismo de Hashimoto? Principal causa, intestino. Como assim? Intestino, tireoide? Claro, médico quer especializar numa área só. É igual o proctologista, ele acha que a pessoa chega lá com o cu na mão, ele só sabe sobre cu. Pelo amor de Deus. O corpo é uma orquestra sinfônica. Você tem que entender o corpo como um todo. Senão você não vai resolver nada. Não adianta saber nada de intestino e querer tratar a tireoide. Não resolve. Então, a principal causa de hipotiroidismo de Hashimoto é o quê? Intestino.
A pessoa que tem uma inflamação intestinal. É a pessoa que come glúten, pão de padaria. É a pessoa que bebe leite de vaca. Porque leite de vaca, 80% da proteína do leite de vaca é caseína. Aí vem me falar que leite de vaca é saudável. Eu sou bezerro. Leite de vaca é feito para bezerro. Eu, Lucas, sou bezerro. Então, quando você cria um processo de inflamação intestinal, você altera a permeabilidade do intestino. Quando você altera a permeabilidade do intestino, as células intestinais começam a se separar. Consequentemente, sua capacidade de filtrar coisas que deveriam estar apenas no intestino reduz. Então, quando a pessoa cria uma disbiose intestinal, além de absorver mais metais tóxicos, existe uma coisa que chama... Olha, linda, minha internet não está funcionando, não. Deu. Existe uma coisa que chama mimetismo molecular. Pelo amor de Deus, Lucas, o que é isso? Quando a pessoa tem uma disbiose intestinal, um separamento das células intestinais, ele começa a colocar proteínas do intestino, que deveria estar apenas no lúmen do intestino, na corrente sanguínea. Consequentemente, o corpo começa a criar anticorpos para combater aquela proteína que deveria estar na corrente sanguínea, que deveria estar no intestino, mas está na corrente sanguínea. Na hora que o corpo começa a criar esses anticorpos que a gente chama de anti-TPO, por coincidência, claro que não do destino, existe uns aminoácidos na tireoide que são semelhantes a essa proteína. Então, na hora que você cria anticorpos para combater essa proteína do intestino que está na corrente sanguínea, por semelhança de aminoácido, você começa a destruir a própria tireoide. Então, é aquele paciente que elevou o anti-TPO, o próprio sistema imunológico está destruindo a tireoide, consequentemente, a produção de T4 está caindo e o TSH está subindo, e hipotiroidismo de Hashimoto. Só que muitas das pessoas hoje estão desenvolvendo esse anti-TPO elevado sem ainda ter desenvolvido o hipotiroidismo de Hashimoto. Muitas das pessoas hoje têm anti-TPO acima de 35 sem ainda ter lesionado a tireoide. Se você pega no momento, investiga a causa no momento, ele nem desenvolve o hipotiroidismo de Hashimoto. Consequentemente, como que você vai tratar o paciente com hipotiroidismo de Hashimoto relacionado ao intestino? A alimentação. Algumas pessoas, claro, vão precisar de certos manipulados para potencializar a melhora da permeabilidade da saúde intestinal. Então, quando a gente fala de hipotiroidismo de Hashimoto, de anti-TPO elevado, não podemos descartar o intestino. Correto, pessoal? Então, o que acontece? Qual é uma das causas do hipotiroidismo de Hashimoto? Intestino. Na hora que a pessoa come uma alimentação inflamatória, consequentemente você tem uma alteração da permeabilidade intestinal, que coloca o quê? Proteínas intestinais na corrente sanguínea, o corpo cria anticorpos para combater essa proteína, só que essas proteínas são semelhantes a alguns aminoácidos que tem na tireoide. Consequentemente, durante o mecanismo de combater essa proteína sanguínea, o seu sistema imunológico começa a destruir sua própria tireoide, e hipotiroidismo de Hashimoto. Mas pelo fato de você ainda não ter tido hipotiroidismo, não quer dizer que você não tenha anti-TPO elevado. Pode ser que você
está com um mecanismo de criar esse processo de hipotireoidismo de Hashimoto apenas com anti-TPO elevado. Outro fator, pessoal, é impressionante no consultório. Hipotireoidismo de Hashimoto por amálgama na boca. Muito das pessoas estão tendo hipotireoidismo de Hashimoto por problemas na boca, amálgama, principalmente. A amálgama é muito rica em mercúrio. Pessoas com amálgama na boca estão intoxicadas por mercúrio. E muitas das vezes eu recebo o paciente que desenvolveu hipotireoidismo de Hashimoto na retirada da amálgama da boca, porque a retirada é feita de forma errada. Só para vocês terem noção, o momento que a pessoa mais intoxica por amálgama é na retirada do metal. Então, consequentemente, só para vocês terem noção, a pessoa tem que tirar de 45 a 45 dias uma amálgama. Quem que faz isso? Você chega lá e arranca os 6 de uma vez. Outra coisa, nico, pessoas que começam a criar áreas de densidade óssea baixa, principalmente atrás do dente, pessoas que já tiraram até canal, pessoas que já tiraram um siso. Então, toda pessoa com hipotireoidismo de Hashimoto, que possivelmente é aquele que está acima de 1.300, a gente tem que associar nosso tratamento em conjunto com um dentista, para ele fazer a avaliação se aquele paciente tem algum marcador inflamatório, algum fator causal relacionado à boca que levou ao anti-TPO elevado. Quem que investiga isso, pelo amor de Deus? Ninguém. Então, já falei intestino levando ao hipotireoidismo de Hashimoto, boca. Médico acha que boca não faz parte de corpo. Não sabe nada de boca, pelo amor de Deus. Inclusive, eu e os meninos estamos indo fazer em São Paulo um curso de odontologia biológica do Trailer, que eu super indico. Inclusive, tem um dentista hoje em Belo Horizonte, ele até comentou que agora, Dr. Lucas Santos, que todos os pacientes meus, que eu suspeito de um problema na boca, a gente faz o tratamento em conjunto. Não pode ter um ego elevado de não achar que você tem que associar seu tratamento a outros profissionais. Eu vou fazer o curso, não é porque eu quero ser dentista. Não, eu vou fazer o curso até porque para eu indicar um paciente no caso do Dr. Lucas, eu tenho que entender a fisiologia para poder identificar um problema e encaminhar para ele. Então, muito das pessoas hoje estão tendo hipotireoidismo de Hashimoto decorrente à boca. É impressionante. De cada 10 pacientes com hipotireoidismo de Hashimoto, que aquele anti-TPO lá de 1.300, na hora que eu olho a boca, está lotado de amálgama. Só que tem todo um protocolo, pessoal. Pelo amor de Deus, não vão tirar amálgama do jeito que é feito. Tem um protocolo de vitaminas e minerais que se tomam antes para preparar o corpo. Só tira um amálgama a cada 45 dias. O povo surgiu essa onda de amálgama e está tirando a amálgama do povo de uma vez. Hipotireoidismo de Hashimoto tem cura? Claro. Claro que tem cura. Por exemplo, se eu estou com um paciente com hipotireoidismo de Hashimoto, com aquele anti-TPO de 600, que consequentemente está acontecendo uma destruição da tireoide, mas não houve uma destruição ao ponto dela não conseguir mais se regenerar, se eu trato a causa, vamos supor que é intestino, é aquela desbiose, inflamação intestinal, o anti-TPO cai, tratei a causa. Eu tenho pacientes que já consultaram comigo com hipotireoidismo de Hashimoto, que foi detectado logo no começo, que na hora que a gente baixou o anti-TPO,
Depois de alguns meses fazendo o tratamento hormonal, eu tirei o hormônio e ela voltou a produzir de forma eficaz. Agora, tem outros pacientes que, pelo fato de anos ninguém investigando a causa, consequentemente, houve uma destruição da tireoide ao ponto da necessidade de suplementar hormônios a vida inteira. Outro mecanismo que leva ao hipotireoidismo de Hashimoto é o próprio uso do levotiroxina sódico. Como assim? Hormônio sintético. Levotiroxina sódico pode levar ao hipotireoidismo de Hashimoto. Porque pelo fato dele não ter a capacidade de entrar dentro da célula de forma eficaz, ele começa a virar T3 reverso, inflamando a tireoide, levando ao paciente ao hipotireoidismo de Hashimoto. Então pode ser que tenha pessoas que tiveram hipotireoidismo sem ser por causa imunológica que desenvolveram um fator imunológico decorrente ao uso do próprio levotiroxina, sintroide, puran, levoide, picaretoide e por aí vai. Outra coisa que é importantíssimo no tratamento do hipotireoidismo de Hashimoto é o naltrexona. Porque é um protetor tiroidiano. Então vai ser um suporte para até você tratar a causa do problema, associar o hipotireoidismo de Hashimoto. Sensacional. O naltrexona. Só que quem de vocês aqui, quantos de vocês pediram anti-TPO? Vocês estão com 20, 10, 30 anos com hipotireoidismo, ninguém nem sabe se o seu hipotireoidismo é por fator imunológico. Não sabem. Porque não é vantajoso para o sistema. E pelo amor de Deus, não tirem remédio por conta própria. Eu vou explicar. Agora vamos supor que meu paciente chegou no consultório com TSH elevado, com anti-TPO normal. Pera, o problema desse meu paciente não é imunológico. Deixa eu investigar outras causas. Uma das causas muito comum hoje é deficiência de matéria-prima. Deficiência de iodo, deficiência de selênio, deficiência de zinco, deficiência de ômega 3, deficiência de tirosina. Não adianta ter uma fábrica com 1000 funcionários se não tem a matéria-prima para produção. Nossos alimentos de hoje não são iguais aos alimentos de antigamente. Você pegar um brócolis de 50 anos atrás, ele tem quase 60% a menos de micronutrientes. Além do nosso solo ser pobre, fazerem várias colheitas, já tira o fruto botando a semente, temos muito agrotóxico, que impede a pouca absorção de micro e macronutrientes, que consequentemente vitaminas e minerais que tem no solo. Então, muitas das vezes as pessoas hoje têm o hipotireoidismo pelo fator, o quê? De deficiência de vitaminas e minerais. Vocês veem que muitas das mulheres hoje são diagnosticadas com hipotireoidismo depois da gestação. É a hora que ela tem mais consumo de vitaminas e minerais. Outro fator que leva ao hipotireoidismo, acúmulos de outros halógenos na tireoide. A tireoide, para produzir T4 e T3, ela capta iodo. Só que ela não sabe diferenciar o iodo da pasta de dente com flúor. Ah, mas flúor veio para melhorar a cárie no mundo? Pelo amor de Deus, isso é a coisa mais ridícula que existe. Em 1939, teve um dentista chamado Weston Price, que ele identificou que a população norte-americana estava tendo mais cárie. Ao estudar uma população que plantava seu próprio alimento, que não comia comida industrializada, ele viu que não era só a cárie que eles não tinham. A mandíbula era maior, não tinha varizes.
não tinha cálculos renais, em raros momentos morriam de doenças cardíacas. E ao separar essas duas populações, ele identificou, até que ele chamou na época de fator X, uma deficiência de vitamina K2. Quando a gente pensa no dente, na calcificação do dente, na calcificação dos ossos, as osteocalcinas produzidas pelos osteoblastos vêm na forma inativa. A gente precisa da vitamina K2 para fazer o quê? Ativar as osteocalcinas que fixam o cálcio no dente, que fixam o cálcio no osso. Então, na hora que a população começou a criar uma deficiência de vitamina K2, eles potencializaram um quadro de desmineralização dentária com o alto consumo de açúcar, veio essa bomba de cárie. O que eles fizeram? Encher a pasta de dente com flúor. Já tem mais de 1000 artigos mostrando a relação do flúor da pasta de dente com o próprio hipotireoidismo. Porque a tireoide pega o flúor da pasta de dente achando que é iodo, só que não consegue produzir. Você tem um entupimento das bombas, a produção de T4 cai e o TSH sobe. Outro fator que pode levar pão de padaria, que é muito rico em bromo. Fermento barato é bromo puro. É cloro de piscina. Sai daí, Jéssica. Cloro de piscina pode levar ao hipotireoidismo. Então, quando a gente pega a tabela periódica, a gente tem os halógenos. A gente tem o iodo, o cloro, o bromo e o flúor. A tireoide não sabe diferenciá-los. Consequentemente, a alto consumo desses outros halógenos pode levar ao hipotireoidismo de quê? Tipo 1, sem ter um caráter o quê? Imunológico. Outro fator, verme. Quem faz tratamento de verme hoje? Médico acha que verme só pega criança. Verme é seletivo. Não, esse cara aqui tem 30 anos, não vou pegar esse cara não, vou esperar o filho dele nascer e vou nele. A população hoje está lotada de verme. De verme. Ninguém faz tratamento para verme. Verme, existem mais de 100 parasitas. Verme precisa viver. Ele vai viver o quê? Consumindo suas vitaminas e minerais. E a gente tem no nosso cotidiano hoje um produto que é mais sujo que vaso sanitário, que é o celular. Quem que limpa celular hoje? Quem que limpa celular? Ninguém. Outro fator que leva ao hipotireoidismo, sem ser um caráter imunológico, é a exaustão adrenal. Lucas, pelo amor de Deus, o que é exaustão adrenal? Exaustão adrenal, pessoal, são glândulas que ficam em cima dos rins, que produz cortisol, aldosterona, 50% da testosterona da mulher e 5% da testosterona do homem. Fora que a parte medular produz o que a gente chama de norepinefrina. Então é a glândula do estresse, da luta ou fuga. É o que dá condição do ser humano agir ao estresse do meio. Só que chega uma hora que a gente vive uma vida tão estressante, é esse negócio na nossa vida, 24 horas, fulano ligando, ciclano, grupo no WhatsApp, bomba de informação, problema de família, 24 horas, e-mail, Instagram, Facebook, não dorme sem ver uma fofoca no Instagram. Então o ser humano hoje produz tanto cortisol que chega uma hora que a glândula fala assim, eu não consigo mais. É aquela pessoa que acorda cansada, sem ânimo, à tarde cansada, às vezes tem insônia à noite, só que as adrenais são irmãs gêmeas da tireoide. Então, quando, vamos supor que há 10 anos atrás eu desenvolvi exaustão adrenal, tive uma vida muito estressante, minhas adrenais diminuíram a produção de cortisol, só que elas são irmãs gêmeas da tireoide, uma protege a outra. Então, pessoas com exaustão adrenal podem estar desenvolvendo hipotireoidismo, que é a queda de T4, com um mecanismo protetor para as adrenais. Estão desacelerando o corpo como um mecanismo de proteção. Quem que faz isso, meu Deus? Quem que já fez isso?
Ninguém investiga. Eu atendi hoje o sogro do meu irmão. Tem 10 anos que ele faz uso de levotiroxina, tem todos os sintomas de hipotiroidismo, nunca fez anti-TPO, peguei o anti-TPO dele agora de 600. Hashimoto, possivelmente intestino, come errado. Falei, vamos entrar com o tratamento do hipotiroidismo de Hashimoto com o intuito de abaixar o anti-TPO, melhorar a saúde intestinal, naltrexona, consequentemente agora mudar seu tratamento. Outro fator que eu queria falar com vocês hoje aqui, pessoal, é tratamento de hipotiroidismo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Quando a gente se propõe a tratar uma glândula, o mínimo que eu deveria ter é um conhecimento sobre a glândula. Quando uma mulher entra na menopausa, no marco de menopausa, ela tem uma deficiência de estrógeno, ela tem uma deficiência de progesterona. Na hora que eu vou fazer a reposição hormonal, eu dou um hormônio só? Não! Então, quando o paciente desenvolve o hipotiroidismo, a tireoide produz só T4? Não! Então, como que vocês vão tratar um hipotiroidismo só com T4? Cadê os 20% de T3? Então, o paciente que usa levotiroxina, sintróide, piratoide, e por aí vai, ele já não está suplementando os 20% de T3. Só que quando eu falo que a tireoide produz só 20% de T3, cadê os outros 80%? De onde que vem, Lucas? Hoje o T4 ele já não chama mais hormônio, ele chama pró-hormônio. Por que a palavra pró-hormônio? Porque T4 é um hormônio de armazenamento. A única função do 100% de T4 que o corpo produz é entrar dentro da célula e dentro da célula ele se converte nos 80% de T3 total. Então, quando o paciente usa o levotiroxina sódico, ele vem mascarado o exame de TSH. Não, fulaninha, Joaninha, seu TSH tá normal, mas a pessoa tem todos os sintomas. Queda de cabelo, pé ou mão gelado, unha fraca, metabolismo de tartaruga, engorda numa facilidade incrível, memória recente ruim, concentração ruim, fadiga, cansaço e tá tomando uma bomba de hormônio. Por quê? Porque além dele não repor os 20% de T3, por se tratar de um hormônio sintético, não entra dentro da célula de forma eficaz. Então a conversão é baixa. Então ele fica sem os 20% de T3 e, consequentemente, ele não consegue entregar os 80% de T3 que vem da conversão. Consequentemente, T3 fica baixo, ele tem o TSH normal, ele tem T4 normal, ninguém nunca pede T3, T3 está baixo, ele tem todos os sintomas de hipotiroidismo. Então, todo o tratamento de hipotiroidismo tem que ser feito com T4 e T3 isomoleculares. O que são hormônios isomoleculares? Hormônios semelhantes ao que o corpo produz. A pessoa vira outra. A pessoa vira outra. Hoje, tratamento com levotiroxina é uma mina de dinheiro. Quanto que mulher gasta com queda de cabelo? Aí você vai no especialista de cabelo, ele não sabe nada de T3. Ele vai resolver sua queda de cabelo? Não. Só que muito das pessoas hoje estão tendo o hipotiroidismo de conversão. São aquelas pessoas que nunca tiveram o TSH alterado, nunca tiveram o T4 alterado, só que tem T3 baixo e ninguém nunca solicitou. Tem queda de cabelo, metabolismo lento, fadiga, cansaço, constipação, dormência nas mãos ou nos pés, eles acordam mais inchados, porque quem tem T3 baixo aumenta a produção de mucina nos vasos periféricos, ele vai criando resistência periférica. Só que muito das vezes o problema é na conversão. De cada 10 mulheres que eu atendo no consultório, 8 têm hipotiroidismo de conversão. São pessoas
que tem a produção normal do T4 e dos 20% de T3, então o TSH está normal, mas aquele T4 não consegue virar T3, porque ele tem o quê? Inibição das enzimas de iodinase, fatores que inibem a enzima. Aí o T4 não vira T3, T3 cai, consequentemente ele tem todos os sintomas de hipotireoidismo, sem ter um problema direto na tireoide. T3 tem que estar em média acima de 3,7. Só que muitas das vezes o T3 pode vir mascarado no exame. Então é bom vocês pegarem a temperatura corporal todo dia ao acordar, por volta de 7 horas da manhã. Colocar o termômetro na axila por 5 minutos, anotar. Se a média der abaixo de 36,6, é sinal que o seu T3 está baixo. Então o médico tem que investigar o porquê que seu T3 está baixo. É exaustão adrenal, ferritina baixa, deficiência de zinco, selênio? Beleza, pessoal? Eu acho que eu consegui explicar tudo. Então, para você que não tem hipotireoidismo de Hashimoto, é muito interessante ver o anti-TPO para ver se você está tendo marcadores imunológicos e pegar o problema antes de desenvolver o hipotireoidismo. Se você tem o hipotireoidismo e tiver com o anti-TPO acima de 35, investigar a causa, se é intestinal, se é boca, se é o próprio medicamento. Porque toda doença ela tá acompanhada, imunológica, ela está acompanhada de outra. Se não tratar o Hashimoto, vai vir outra patologia. E pelo amor de Deus, que levotiroxina, que puran, sintrode. Tá? Aí, na hora de solicitar exame de T3, pelo amor de Deus, como que um médico vai tratar um paciente sem ver T3? TSH, T4, cortisol basal, cortisol salivar. Por que só cortisol basal não serve? Porque o cortisol basal vem mascarado, ele está ligado a outras globulinas. Você precisa pegar o hormônio livre na saliva. Ferritina, ferro. Já falei anti-TPO. Aí você vai começar a investigar a causa do problema do seu paciente. Claro que você vai começar a suplementação com T4 e T3 para alívio dos sintomas. Consequentemente, após a investigação, você vai ver o que você tem que tratar. É intestino, é boca, é ferritina, é exaustão adrenal, é remédio para verme, é mudar a pasta de dente. Isso que o médico deveria fazer, investigar a causa do seu paciente. A causa do problema. E não ser um fantoche que só prescreve remédio, sem investigar a causa de nada. Eu falo porque eu tive um exemplo dentro da minha casa hoje, um sogro do meu irmão, 10 anos, tomando 100 microgramas, sendo que a tireoide não produz nem 100 microgramas de T4, usando 100 microgramas de T4 sintético com todos os sintomas, e ninguém nunca solicitou o anti-TPO na hora que eu fui ver de 600. Tá? Fiquem com Deus. Uma boa noite. Vou postar a live no meu Instagram. Por favor, comentem, deixem um feedback do que esse conteúdo agregou na sua vida, porque esses comentários motivam a gente a continuar. Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos pela confiança. Muito médico bom aí acompanhando, muitas pessoas com o intuito de salvar vidas. Fui.